Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, hoje nós vamos ler e comentar um texto que nos fala sobre a riqueza. Então, vou ler para vocês e em seguida nós faremos os comentários. Então, o nome do texto, o título do texto é Alerta. E o texto nos fala o seguinte: se sois ricos, compartilha teus bens com os teus semelhantes, e não percas a oportunidade de evolução, suave emoção. Sois ricos porque Deus assim o permitiu. Orgulho e vaidade afastes do coração, e rompendo pelas trilhas seguras do amor ao próximo, saneando terrenos ao desinfetá-los do egoísmo. Riqueza material sem solidariedade é pobreza futura, impensável estacionamento espiritual. Cobre o andrajoso com as vestes da tua bondade, ostenta luares com a luminosidade dos teus olhares. Sois ricos quando ofertares os sonhares. Então, feita a leitura do texto, vamos comentá-lo. Bem, o primeiro é um alerta para todos nós, não só para aquelas pessoas que estão com uma situação financeira confortável, a respeito do desprendimento dos bens terrenos. Então nós não podemos, porque estamos numa situação financeira boa, nós entendermos que não temos nenhum dever a cumprir em relação ao nosso semelhante. Existe uma interpretação na nossa sociedade que precisa ser esclarecida à luz da doutrina espírita, que é a chamada meritocracia. Meritocracia seria nós lutarmos para conquistar bens materiais e cada um, a partir do seu esforço, conquistar situações financeiras confortáveis. Mas nós temos que entender que no nosso país as oportunidades de emprego, as oportunidades de escolaridade são diversas. Não temos ainda uma sociedade na qual todos têm as mesmas oportunidades, por exemplo, de cursar, de se preparar intelectualmente para ocupar determinados cargos. Então nós vemos o subemprego ainda muito presente, as pessoas pedindo dinheiro no sinal, as pessoas vendendo bala na rua, enfim, situações que muitas vezes são classificadas como empreendedorismo, mas que na verdade às vezes são condições que não permitem a pessoa conquistar tudo aquilo que ela necessita, a nível de uma cesta básica, a nível de uma vida mais tranquila, de sustentar a sua família. Então, nesse caso, as pessoas recorrem aos amigos, principalmente aos amigos que têm condições financeiras, né? E aí o alerta aqui do texto é que a pessoa que é levada a esse caminho, né, precisa contar com a compreensão e a caridade daqueles que necessitam, daqueles que estão precisando de ajuda, e não serem deixados à margem. Então, por exemplo, ontem mesmo eu estava lá no Nova América e tinha um menino que estava pedindo para comprar estava pedindo para as pessoas comprarem uma bala que ele estava vendendo, porque ele estava com fome, e alegando que ele estava com fome. Então, imediatamente, aquelas pessoas que não queriam ajudar o rotularam de drogado. Falaram assim: não, isso aí, coitado, é porque ele é cracudo, dependente químico, e está na síndrome de abstinência e está querendo arrumar dinheiro para usar droga. Então, o que normalmente as pessoas fazem quando querem lavar as mãos diante da necessidade é isso. Talvez até o menino realmente fosse usar o dinheiro indevidamente, porque teve uma senhora que deu a ele um alimento
e ele ficou com o alimento na mão, não comeu, que ele disse que estava querendo vender as balas para comprar comida. Aí chegou uma senhora e falou assim: olha, eu não tenho dinheiro, mas eu te dou aqui o alimento. Aí pegou um lanche que ela ia comer e deu para ele. Ele não comeu, ele pegou o lanche, ficou com o lanche na mão e continuou pedindo dinheiro. Então talvez realmente ele estivesse numa síndrome de abstinência. Agora, diante disso, o que fazer? Eu, como não tinha dinheiro, não podia, eu só estava com um bilhete único, né? E não tinha dinheiro material para dar para ele, eu entrei em prece e pedi a espiritualidade que orientasse, pedi o anjo da guarda daquele menino para que o inspirasse, para que se realmente ele tivesse um problema de uso, seja se ele fosse realmente um usuário de droga, que ele buscasse ajuda e saísse daquela situação. Agora imagine se todo mundo que estivesse ali, ao invés de estar condenando o menino e rotulando ele, se todo mundo entrasse em oração e pedisse ajuda, a espiritualidade para auxiliar aquele rapaz. Então, logicamente que o envolvimento afetivo em relação àquele menino seria outro e talvez ele ficasse mais propenso a sair daquela situação. Era uma corrente de orações que poderia se fazer para ajudá-lo de forma mais adequada. Então é esses conceitos que o Espiritismo coloca para nós que nós não podemos esquecer, né? Realmente, às vezes, aquele que não é rico não tem como ajudar, né? A pessoa às vezes está precisando de ajuda, alguém está precisando de ajuda e a pessoa não tem como ajudar. Você às vezes também está com dificuldade, está com problema financeiro, está passando por situações difíceis também, e aí vem um amigo e fala assim: fulano, será que você podia me emprestar um dinheiro ou me ajudar em alguma coisa? E a pessoa não tem como ajudar. Agora, isso não exime o indivíduo que não está podendo ajudar de fazer uma oração, de procurar ter compreensão em relação à situação do outro, de procurar confortá-lo, de procurar envolvê-lo em emanações de paz e de harmonia. Então, essa possibilidade é comum a todos nós. Nós podemos fazer isso. Todos nós podemos ajudar de alguma maneira aquele que está necessitado. Quando não pudermos ajudar materialmente, como foi o caso da minha situação diante daquele menino, que eu não tinha mesmo como ajudá-lo, eu estava só com bilhete único, mas eu entrei em prece, pedi para a espiritualidade para que o seu anjo da guarda o inspirasse e pudesse ele pensar em alguma solução melhor do que ao que ele estava. E não fiquei condenando o menino, né? Falando: tá vendo, você é um drogado, não sei o quê, a polícia tinha que prender, e enfim, esses comentários assim mais radicais nós temos que evitar fazê-lo, porque sabemos da grande necessidade das pessoas nesse momento. E para aquele que tem uma situação financeira confortável, aquele que já está com um emprego melhor, está com uma situação melhor, fico alerta para que você entenda o objetivo da riqueza. Então, quando você é rico mesmo, ou então quando você consegue conquistar uma situação financeira estável, nós não podemos esquecer da solidariedade. Quando Deus permite para nós que nós conquistemos algo de situação financeira adequada, nós precisamos entender que o pouco que temos, ou o muito que temos, ou alguma coisa que temos, tem que ser ofertado, deve ser ofertado para aquele que necessita. Então, a pessoa que tem uma situação melhor, que já está ganhando bem, que já tem um salário melhor, a pessoa precisa compreender esse aspecto e doar aquilo que tem para o outro. E aí aqui tem uma passagem que ele fala assim, né? Sois ricos porque Deus assim o permitiu. Orgulho e vaidade afastam do coração. Então, muitas vezes a pessoa que conquista bens materiais é afetada pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. A pessoa fala assim: não, olha,
eu conquistei isso com muito esforço, eu conquistei esse emprego, eu conquistei essa situação financeira com muito esforço. Então você que não tem, faça como eu fiz. Se esforce mais, porque você é preguiçoso, porque você não é esforçado, você não está procurando os melhores caminhos, não está fazendo as melhores opções. Enfim, começa a condenar aqueles que estão numa situação não muito agradável ou não muito boa, achando que a pessoa está fazendo de propósito. Ah, você é assim mesmo, vai catar latinha na rua, vai vender bala, enfim. A pessoa começa a achar que a coisa é muito fácil. A gente sabe que realmente tem pessoas que se esforçam muito, que vêm de uma situação financeira muito complicada e conseguem superar. Mas, às vezes, a pessoa tem impedimentos, tem situações existenciais peculiares que, mesmo a pessoa fazendo um esforço, as coisas não acontecem como planejado. Então, por exemplo, esse negócio de catar latinha na rua, a gente sabe que isso é uma prática comum. Mas quantas latinhas que você tem que catar por dia para você ganhar um salário ou fazer uma renda que te permita uma sobrevivência? A gente sabe que o material descartável, ele que eu vejo nesses núcleos de material descartável é por quilo, né? Ele chega lá, você chega com a latinha, ele pesa e te paga o dinheiro, te paga o valor adequado. Muitas vezes aquele valor ali é irrisório, é R$1, R$2. Então, o fato de você ter fornecido aquela latinha lá no centro de reciclar não quer dizer que você vai ganhar muito. Então, cabe a você compreender a situação difícil que nós estamos vivendo, que muitas pessoas passam, e procurar ajudar no que você puder. Um outro negócio, uma outra passagem, um outro item que está aqui é o seguinte: é impensável o estacionamento espiritual. Porque para a gente ajudar, muitas vezes, não é apenas com dinheiro. Quando a gente não tem condição de ajudar o outro materialmente, nós podemos também ajudar com a palavra. A palavra de bom ânimo, como eu tentei fazer com o menino. Naquele momento, se eu chegasse para ele, fosse falar de Jesus, ele não ia entender. Eu creio que não, porque ele estava muito nervoso, ele estava falando que estava com fome, queria dinheiro. Então, se eu começasse ali a tentar falar sobre ele, de reencarnação, sobre por que ele estava ali, ele não ia entender nada. Então, mentalmente, eu fiz uma oração e pedi ajuda. Mas, às vezes, a pessoa que está do teu lado é acessível a palavras de conforto. Então, que nós nos aproximemos dessas pessoas que estão necessitadas e falemos com ela: olha, fulano, tenha coragem, tenha fé, isso vai passar, faça o culto do evangelho no lar, frequente a casa espírita, tome o passe, leve para a casa espírita água fluidificada, para você ficar mais calmo. Ou seja, nós temos que ofertar o nosso conhecimento também como uma forma de solidariedade. Porque muitas vezes ouvir o outro é tão importante quando você pegar e dar um dinheiro. Porque às vezes a gente dá o dinheiro, tá aqui o dinheiro, tá, valeu, tchau, vai embora. A pessoa dá o recurso material para se livrar daquela pessoa, para a pessoa, seguir o caminho dela e não ficar te incomodando. E você estar ao lado da pessoa, você procurar confortá-la, procurar conversar com ela, procurar estar ao lado dela, é tão importante quanto você querer só ajudar do ponto de vista material. Então isso também é importante, porque ele aqui no texto está colocado assim: cobre o andrajoso com as vestes da tua bondade. Quer dizer, cobrir o andrajoso com a veste da bondade não é só dar dinheiro, é também cobri-lo com a sua compreensão, com a sua caridade espiritual, com a tolerância, entender que a pessoa está nervosa, entender que a pessoa está num momento difícil. Então nós temos que estar
aptos a esse nível de entendimento. E aqui ele coloca também no texto o seguinte: ostenta luares com a luminosidade dos teus olhares, ou seja, exatamente isso, é não julgar o outro indevidamente, né? Uma ocasião também eu presenciei um fato que eu estava no restaurante e chegou um senhor que pegou e pediu a neta dele, tinha uma menininha que ele falou que era a neta dele, e ele pediu a garota para pedir esmola, né? Pedir às pessoas. Aí uma pessoa que estava sentada falou assim: você é um irresponsável, você botando tua filha, tua neta para pedir esmola, vai trabalhar, não sei o quê. E o companheiro ficou, se sentiu muito humilhado, né? E eu até falei com ele: olha, falei com o rapaz que estava fazendo esse comentário: deixa ele, se você não quer ajudar, não fica, né, piorando a situação do rapaz, ele já está com dificuldade, você ainda vai ficar piorando a situação dele, ficar falando, condenando ele, deixa ele. Aí esse senhor veio conversar comigo, explicou as dificuldades que ele estava passando, que a filha dele estava presa e que a menina estava... Ele que estava tomando conta da garota e ele não tinha salário, não tinha salário mínimo, não tinha conseguido aquele... que eles chamam de pé na cova, né? Aquele salário que é dado para quem nunca pagou NPE, enfim, uma situação complexa. Ele falou: é por isso que eu estou fazendo isso, eu não estou querendo explorar minha neta. Aí ele ficou conversando comigo e eu tentando consolá-lo. Eu também não ajudei porque eu não tinha, eu sempre, né? A minha situação financeira não é muito das melhores. Aí eu também não tinha como ajudar financeiramente, mas eu procurei ajudar com isso aqui, ó, a luminosidade dos teus olhares. Eu falei: não liga não, coitado desse rapaz aí, ele ainda não compreendeu certas coisas e tal. Aí a outra pessoa que estava sentada lá também parou de falar, viu conversando com ele, parou de falar, enfim. Essa luminosidade dos olhares, ou seja, essa forma de você compreender o outro, é importante, né? Eu não posso dar dinheiro para você, mas pelo menos consola. Fala com ele: ó, fulano, vamos fazer uma oração, confia em Deus, isso vai passar. Então esse alerta não é só para os ricos, materialmente falando, é para todos nós que precisamos ofertar para aqueles que estão necessitados a nossa compreensão. E nós vamos então encerrar o nosso comentário de hoje lendo uma passagem evangélica que é colocada a nível de prosa poética, que chama-se Pães Multiplicados. Em Betsaida, após longas pregações, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Mestre, temos aqui muita gente faminta. Aproxima-se a noite, não temos como alimentar todo o povo. Jesus respondeu-lhes: Tendes convosco algum alimento? Os discípulos disseram: apenas 5 pães e 5 peixes. Jesus os orientou: dividam as pessoas em grupo de 50 e aguardem. Jesus olhou para os céus e orou: Pai, permita que o poder da tua poesia manifeste-se nessa hora. Tenho aqui famintos da alma. Peço-lhe que as tuas emanações de luz desçam sobre os parcos alimentos que tenho em mãos e os multipliquem. Que os homens e mulheres que ingerirem este pão possam sentir a beleza do nascer do sol no doce amanhecer. Que os peixes multiplicados tragam aos lábios dessas pessoas o segredo das marés, os mistérios das ondas do mar, a plenitude de uma noite de luar. Partículas de poesia invadirão suas veias e eles cantarão os encantos da esperança, alimentados pelos sonhos de Deus. Que os pães multiplicados saciem o desejo destas almas e elas reencontrem o desejo da madrugada, o ruído repleto de encantamentos, a suavidade das nuvens que passam, o cântico dos pássaros que voltam aos ninhos no final da tarde. Que as partículas da tua poesia impregnem no coração dos esfaimados do amor e eles consigam ver além das estrelas. Após a oração, partículas de poesia desceram dos céus e os pães e peixes multiplicaram-se.
Eram flocos luminosos que boiavam no ar e permitiam a disseminação dos alimentos. Durante a multiplicação, uma música divina bailava, desabrochando lágrimas nos olhos de todos. Naquele dia, 5.000 pessoas foram alimentadas. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe.